Hoje eu vou começar o meu vídeo com uma citação, ou melhor, duas. Vou começar com uma que eu coloquei nesse meu livro aqui. Eu tenho eu sou prof de redação, então eu tenho um curso de redação, e aí eu compilo os melhores textos dos meus alunos, de um ano para o outro, e aí na capa desse de um dos meus livros eu coloquei assim, que é do Samuel Johnson, e aparece assim: é preciso folhear dá pra ver? Meia biblioteca para fazer um livro, do Samuel Johnson. Tá? Sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre a necessidade de ler o que está sendo produzido sobre aquele meu texto, antes de escrever sobre o meu tema. Então, o título do meu vídeo de hoje é Fugindo do Senso Comum. Por quê? Porque, claro, sempre eu tenho que pensar no meu público-alvo, né? Para quem que eu tô escrevendo. O meu vídeo é dedicado aos vestibulandos, porém, vocês podem levar essas minhas dicas para qualquer contexto de produção, tá? Sempre o público-alvo, sempre o leitor, ele tem uma expectativa quando ele está diante do seu texto. O público-alvo, banca de vestibular, tem uma expectativa muito específica, tá? Que é a seguinte: ela quer ser surpreendida, ela quer textos que fujam do senso comum, ela já tem uma determinada expectativa no sentido de quer ser persuadida, quer uma tese bem clara, bem definida, ela não quer redações que se repitam no sentido de estamos hoje diante de um problema muito comum, que é o que o corretor acaba lendo praticamente o dia inteiro, tá? Falei que vai começar com duas citações, falei de uma só. A outra, então, é essa de Samuel Johnson, vou repetir para vocês: é preciso folhear meia biblioteca para fazer um livro. Detalhe, um livro que vale a pena ser lido, né? Um livro que seja bom de ler. Então, um escritor é, antes de tudo, um bom leitor. Outra que eu vou falar para vocês é de um dos meus escritores preferidos, né? O meu mestrado em letras foi feito com base nele, que é o Jorge Luiz Borges, tá? Que ele fala o seguinte, eu vou copiar aqui, ó, vou ler aqui no meu computador, se quer. Essa aqui eu não decorei, ó, porque a ideia central dele é essa, tá? Que cada escritor é, antes de tudo, um bom leitor, mas a citação específica dele, tá? A literal é assim, ó: se quer ser um bom escritor, tá em espanhol, eu tô traduzindo aqui, tá? Se quer ser um bom escritor, deve ser 1000 vezes um bom leitor. Jorge Luiz Borges. Eu coloco depois como capa aí do vídeo pra vocês. Vale repetir, ó: se quer ser um bom escritor, deve ser 1000 vezes um bom leitor. E aí não é só a ideia de fugir do senso comum que eu quero mostrar pra vocês aí nesse vídeo. É o seguinte: existem muitos textos, tá? Nós vivemos a era da informação. E aí isso vale tanto para o meu texto vestibular, quanto para qualquer outro texto que a gente produza, seja para um blog, seja no nosso dia a dia, não importa, tá? O teu contexto de produção, de escrita. É para chamar a atenção do teu leitor, o que tu tem que fazer? Tu tem que produzir algo que acrescente, que transforme o teu leitor. E tu só vai transformar o teu leitor se tu realmente informar e opinar de maneira que tu mude a vida dele. Tu tem que partir do princípio de que ele já pode ter lido muito sobre esse assunto. Então, para produzir algo, a gente fala, né, produzir um texto de conteúdo, duas coisas tu tem que fazer. Primeiro, ler muitos outros textos sobre aquele tema, né? Então, o vestibulando, ele tem que ler outras redações, no caso do vestibulando, tá? No caso do vestibulando, ele tem que ler muitas outras redações sobre aquele tema. Ele tem que ir pra internet, tá? Se ele faz um curso de redação, provavelmente o professor dele vai passar outras redações sobre aquilo. Ele tem que ler as redações dos colegas, então é uma prática muito bacana. No meu curso eu faço isso, eu sei que outros colegas também da minha área fazem isso, é muito interessante pedir as redações dos colegas para ler, tá? Trocar material. Então, primeiro, ler redações dos colegas para ter outras visões de mundo. E segundo, ir para materiais de apoio, tá? Então, não funciona essa coisa de chegar na aula, o tema de hoje é desenvolvimento sustentável, utopia ou realidade, e começar a escrever sobre isso sem ter lido nada. Por quê?
apesar de tu poder ter uma bagagem cultural sobre isso, tu não vai fugir do senso comum, tu vai ficar... Só se der a sorte de tu já ter lido sobre isso, mas eu tenho que sempre ampliar minha bagagem cultural, tá? Eu tenho que fazer uma ficha de leitura. Cuidado, porque se eu leio hoje, tá? Pensem comigo. A nossa memória de curto prazo, tá? O nosso cérebro não funciona assim, a gente não é um Google ambulante, tá? A gente tem que registrar aquilo que lê. Então eu li hoje uma reportagem sobre desenvolvimento sustentável. Se eu não registrar, se eu não fizer uma ficha de leitura, tá? Se eu pegar hoje assistir um documentário, tá? Pegar um livro do Bauman sobre sustentabilidade e eu não registrar isso, eu não vou me lembrar depois. Então eu tenho que fazer uma ficha de leitura, tenho que ir lá escrever minha redação, tá? E aí vai ficar um texto de conteúdo. Então a dica de hoje para vocês é: vou relembrar aí as citações, ó. É preciso folhear minha biblioteca para fazer um livro. Claro, um livro que vale a pena, né? Um livro que vai marcar. Um livro, entendam, né? Um livro, um texto, um artigo, né? Que vai marcar a vida do leitor. E aquela citação do Borges também que fala, né? Que um bom leitor é 1000 vezes, né? É 1000 vezes um bom escritor é 1000 vezes um bom leitor. Certo, gente? Para escrever algo que vale a pena ler, eu preciso ser um ótimo leitor, ok? Espero que vocês tenham gostado e ótimas leituras antes de partir para realmente, antes de botar a mão na massa, ok? Um beijo e até a próxima.